Olá, boa tarde, bom dia, boa noite. Não sei qual horário que você está me ouvindo, mas hoje eu estou aqui para a gente falar mais um pouquinho sobre direito. Mais especificamente respondendo um questionamento de um colega, um cliente, que também é um amigo, e perguntou: mas Gutenberg, as minhas ações, desde o dia que eu ajuizei até hoje, já está quase um ano, e eu estou ajuizando no juizado especial, por que está demorando tanto? Primeiro, nós devemos entender passo a passo como é que acontece uma ação. Então, vamos entender como é que funciona o juizado especial. Primeiramente, o cliente, a pessoa é desrespeitada, né, tem algum dano, ela faz a compra de algum produto e não recebe, ou ela é maltratada explicitamente numa empresa, enfim, acontece algum ilícito. Então, ela entra com ação pedindo o reembolso daquele valor que ela eventualmente possa ter dado, ou então pleiteando uma indenização pelo dano moral que ela tenha eventualmente sofrido. Então, ela ajuiza uma ação no juizado especial. O juizado especial tem a obrigação, por lei, que tenha a audiência de conciliação. Então, após o ajuizamento da ação, é pré-agendado uma audiência de conciliação. Normalmente, dependendo do movimento daquela unidade, essa audiência de conciliação pode ocorrer com 90, 100 dias após o ajuizamento da ação, mas eu já tive casos que eu tive uma audiência de conciliação com 6 meses após o ajuizamento da ação. Após a audiência de conciliação, se não houver um acordo naquele momento, a parte ré vai entregar a contestação é a defesa da parte ré, é a defesa que ela vai fazer pela acusação que a parte autora fez. E aí, dependendo do caso, o juiz pode dar mais alguns dias para a parte autora ler a contestação e apresentar uma réplica. Ou então o juiz pode dizer que somente vai ser dadas as alegações finais, e aí aquele processo fica concluído para julgamento. Aí o julgamento vai depender da realidade também do juiz. O juiz vai ler aquelas ações, vai ler tanto a petição como a contestação, vai ver as provas. Aí ele pode julgar que já tem fatos suficientes, provas suficientes para aquele julgamento. Se ele entender dessa forma, aí ele faz o julgamento da ação. Isso mais ou menos há uns 4 ou 5 meses depois da audiência de conciliação. Vamos supor que o juiz fez o julgamento e fez o julgamento 4 meses depois da audiência de conciliação. Após o julgamento que o juiz faz, aí eles pedem uma sentença. Depois que eles pedem a sentença, é dado um prazo para que a outra parte que perdeu, eventualmente tenha perdido, ela possa entrar com um recurso. Se ela entrar com um recurso, aí aquele processo que antes estava na primeira instância, né, que estava na unidade judicial, aí ele vai subir para o Tribunal do Povo. Aqui no Ceará se chama Tribunal do Povo, mas o dado correto seria turma recursal. E aí o julgamento que antes foi feito na unidade judicial por um único juiz, esse processo vai subir e vai para a turma recursal, que é julgada agora por 3 juízes e não mais somente por um. Então, quando ele sobe para esse julgamento na turma recursal, então é mais alguns meses para que essa turma recursal possa ler o processo, possa ver as provas e ela tomar uma decisão se a sentença foi justa ou não. Então, o processo pode levar muitos meses. Então é por isso que as ações dos juizados especiais, que eram para ser mais rápidas, elas estão mais lentas, porque existe uma demanda muito grande no judiciário. E aí, depois que aquele recurso na turma recursal é julgado, após o resultado, aquele recurso e todo o processo desce para aquela primeira unidade judicial que fez o julgamento inicial. E aí, depois do trânsito em julgado, é que é feito uma ação de cumprimento de sentença. Então,
depois de todo aquele processo que a gente chama de fase de conhecimento, que é o momento que você vai relatar os fatos, vai dizer o que você perdeu, vai dizer o que aconteceu com a sua realidade, se você teve algum dano moral. Então, depois dessa fase de conhecimento, depois que o juiz conhece o seu caso e emite a sentença, e essa sentença transita em julgado, ou seja, não cabe mais recursos, aí você ainda não vai receber o seu dinheiro, ou a sua indenização, ou vai ser reembolsado. Não, porque aí vai começar uma outra fase que a gente chama de fase de execução. Então é feita uma ação, começa a petição para o cumprimento de sentença. Então aquela sentença expedida na fase do conhecimento, agora vai começar uma nova ação, uma nova fase, para que aquela sentença seja efetivamente cumprida pela parte que perdeu. Então aí é mais algum tempo. Como falei, a unidade judicial está bem abarrotada de casos, aí ele vai ter que analisar se o que você está pedindo no cumprimento de sentença está de acordo com o que foi especificado na sentença, e ele ainda pode impugnar o valor do cumprimento da sentença, alegando que está muito alto, alegando que os índices de atualização monetária são divergentes do que tem na sentença, enfim. Então, assim você observa que, dependendo do processo, ele pode passar meses, anos até que a pessoa, o autor, tenha efetivamente a sua solicitação atendida. Então, perceba que o juizado especial, que antes era voltado para uma maior celeridade processual, também já está abarrotado de ações. E, salvo engano, são 300 ações por unidade judicial. Então, imagina aí, divide as ações em 30 dias. Então, são 10 ações por dia. Para a pessoa julgar 10 ações por dia, porque você vai ter que ler as ações, ver as provas, então é um trabalho bem minucioso, bem lento, e não dá para ser feito, não dá para se julgar 10 ações num dia. Então eu espero que tenha esclarecido algumas dúvidas de como é que funciona o processo no juizado especial, e caso você tenha alguma dúvida, pode me mandar aqui pelo direct, entre em contato comigo pelo WhatsApp, que eu vou ter maior satisfação em saná-las, tá bom? Fique com Deus, até mais.